Então agora nós vamos falar por último de estresse oxidativo para essa revisão de bioquímica. Imagina a célula como se fosse uma cidade inteira, né? Dentro dela nós temos transporte, tem gente trabalhando, tem gente consumindo, tem gente não fazendo nada, né? Então nós temos uma indústria energética dentro da célula, na nossa mitocôndria, que vai estar ali trabalhando, produzindo energia o tempo todo, mas que, como em qualquer cidade, toda essa produção, todo esse movimento gera resíduos, né? No caso específico da mitocôndria, ele pode gerar moléculas com elétrons livres, instáveis, que são conhecidos aí, né, como os radicais livres. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de radical livre aí, radical livre é o quê? Pense num átomo estável, onde a última camada dos elétrons está completinha, os pares de elétrons, está todo mundo estável. Quando se perde um elétron, o radical livre ele fica com um elétron solto aqui na última camada e ele fica extremamente sedento para completar esse elétron. Então ele tenta roubar elétron de todo lugar que ele passa. Onde passa, ele tenta roubar um elétron. A ideia é essa, do radical livre. Por isso que ele é tão danoso. Porque onde ele passa, ele quer roubar um elétron, né? E aí, de onde ele rouba um elétron, esse elétron faz falta e vai desconfigurar aquela molécula ali de onde ele roubou um elétron. Tá, mas aí vamos pensar um pouquinho nessa produção de radical livre. Vamos construir esse raciocínio aqui. Então, dentro da célula, como eu falei, uma usina de energia tem a mitocôndria. Lá na mitocôndria acontece o quê? A fosforilação oxidativa. Na fosforilação oxidativa, a gente precisa de oxigênio. Ela é um processo aeróbio, né? Então, o que acontece? A gente respira, o oxigênio é transportado, vai para dentro da célula. Lá na célula, na cadeia de transporte de elétrons, o oxigênio vai ser aceptor final de elétrons no processo de produção de ATP, certo? Então, é lá dentro da mitocôndria que acontece essa questão. O oxigênio lá vai recebendo elétrons e até transformar em água. Só que nesse processo, cerca de 1 a 2% escapa, né? E aí acaba acontecendo essa formação dos radicais livres. Esse é o cenário geral do acontecimento. Mas aí o que acontece? Vamos voltar mais ainda, porque tem gente que pode enxergar assim, a O2 está lá estável, mas não é tão tranquilinho assim, né? Ele até pode parecer estável, tem ali dois elétrons compartilhando ali, dois átomos de oxigênio compartilhando elétrons, uma maravilha. Parece que é estável, mas não é assim que acontece. Vamos pensar aí no oxigênio, se você tivesse aí na sua sala de aula uma colega que fosse advogada, que nos primeiros dias de aula, assim, naquele discurso maravilhoso, nossa, eu sou advogada, mas Deus me colocou aqui, tem um motivo. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa é iluminada, né? A carinha de calma, maravilha, mas não provoca não. Você já viu um pincher? Vira o capeta. Cão chupando limão. Então, é mais ou menos isso a ideia do oxigênio. Parece uma carinha de calma ali, mas cutuca um tiquinho que o inferno tá pronto. É a questão do oxigênio. Ele tá ali, né? Ele é estável no ar, mas lá dentro da mitocôndria, ele tem palco. Tem palco para acontecer. Porque lá dentro, no ambiente, vamos dizer assim, controlado, o NAD e o FAD
quando descarregam o elétron, né? Quando reduzem lá no T1 e T2, o elétron ele caminha pela cadeia de elétrons e o oxigênio está lá no sítio 4 esperando esse elétron. Só que lá no complexo 4, né, que está encostado lá o oxigênio, é como se falasse assim com ele: tá, você pode receber o elétron aí para você organizar a sua vida, não tem problema, mas você vai receber um de cada vez, né? Porque o oxigênio, como eu falei aqui, os dois elétrons dele, apesar dele estar compartilhando aqui, ele tem dois elétrons rodando livre. Parece que está aos pares, mas ele não está completo. Então é só dar uma mexida que ele vai ficar louco querendo elétrons para completar isso aí e ficar estável. Então, como vai receber de um em um, no final a ideia é essa reação aqui. É isso aqui que tem que acontecer. Quando o elétron é descarregado lá no sítio 1, que ele passa por 2, por 3, por 4 e volta aqui para o O2, ele vai receber um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. O O2 recebe 4 elétrons, mais 4 prótons, formando duas moléculas de água. Se você contar aqui, né, 4H 2H2O. Que é isso aí que vai acontecer. 2H2, os 4Hs estão aqui, os 2 oxigênios estão aqui. Para duas águas, 2 oxigênios, 4H2O. Então, recebe 4 elétrons, vem 4 prótons juntos, forma duas águas. Essa aqui é a situação ideal, é o que tem que acontecer e é o que acontece 98, 99% das vezes. Mas, quando falha, é aí que está o problema, né? Vamos ver aqui como é que ocorre, como é que se dá o processo da falha. Quando o O2 recebe um elétron, ele já forma o superóxido. O2 menos, ele está com uma carga negativa do elétron que ele recebeu. Às vezes, nessa forma aqui, o oxigênio se desprende e nem chega a receber os outros elétrons. Então, dessa forma aqui, a gente já formou o radical livre superóxido. Mas vamos pensar que essa etapa deu certo. O oxigênio recebe mais um. Então, ele vai receber peróxido de hidrogênio, porque ele já tinha O2 mais 2 elétrons, aí a gente já consegue trazer 2 prótons, fica H2O2. Aqui, apesar de não ter elétrons descarregados, elétrons livres, o peróxido de hidrogênio é altamente reativo, então ele reage muito fácil. Tem a característica de um radical livre. E o terceiro, se eu tenho o peróxido de hidrogênio e recebo mais um, né, ele recebe mais um elétron, aí é que está o cão chupando limão, que é o radical hidroxila. Esse radical hidroxila, ele é tão reativo que ele ataca instantaneamente qualquer coisa que tiver do lado dele. Ele ataca lipídio, ele ataca proteína, até mesmo DNA. Entendeu? Assim que ele é formado, ele ataca isso tudo. Então, ao receber 3 elétrons, o O2 se transforma em OH, OH-. O radical hidroxila é o problema sério. Então, de maneira geral, os radicais livres, os primeiros alvos deles são os lipídios de membrana. Então, as membranas celulares contêm ácidos graxos insaturados ricos em duplas ligações. Essas duplas ligações são extremamente vulneráveis para o ataque dos radicais livres. Então, o que eles fazem? Iniciam a peroxidação lipídica, destrói a fluidez e integridade da membrana, que ela vai perder a capacidade de controlar o que entra e sai e vai acabar
levando à necrose da célula. O segundo alvo são as proteínas, que têm as cadeias laterais quebradas, são modificadas, as estruturas das enzimas são modificadas, e aí a gente viu na aula de enzima que se eu modifico a conformação da enzima, ela já passa a não receber mais o substrato dela, né? E aí a questão da chave fechadura fica prejudicada, perdeu a função. E aí é sério, porque a maioria dos nossos processos dependem de enzimas. E por fim, até o DNA pode ser atingido. O radical hidroxila é capaz de quebrar duplas e simples ligações da molécula de DNA, além de modificar bases nitrogenadas. Então, gera mutações e instabilidades genômicas. Eventos como envelhecimento, doenças neurodegenerativas e câncer. Então, o tal do radical livre é bagunça. Só que aí também não pode ter só um que ataca, né? Então, o nosso organismo tem mecanismo de defesa, que são os antioxidantes endógenos. Então, quem são esses antioxidantes? O superóxido dismutase, que vai pegar o superóxido e transformar em peróxido de hidrogênio. Uma vez transformado em peróxido de hidrogênio, nós temos a catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E temos o mais poderoso, o mais importante dos antioxidantes, que é a glutationa, que é um tripeptídeo, 3 ligações peptídicas entre glicina, cisteína e ácido glutâmico, que doa elétrons aos radicais. Então, o que acontece? A glutationa, ela tem elétrons sobrando justamente para quando o radical está ali passando, doido para pegar um elétron e se estabilizar. Na glutationa tem esse elétron sobrando, ela entrega para o radical, fala, toma, sossega seu facho. E aí resolve. E ela vai perdendo elétrons, ela vai oxidando, certo? Oxidando. E aí, o que acontece? Como nós vamos fazer essa redução da glutationa? Lá na via das pentoses fosfato, que vai ter o NADH, que vai fazer a redução da glutationa através de uma das vias da glicose. Mas aqui por hora a gente vai ver então que a glutationa ela entrega elétrons para o radical livre e manda ele sossegar o facho. É basicamente isso aqui, ó. Eu tenho a molécula normal, o radical livre e o antioxidante. Em vez do radical livre ir lá pegar minha molécula normal e degradar, estragar minha parede celular, estragar minha proteína, até mesmo o DNA, o antioxidante doa esse elétron para o radical livre, para ele poder ficar estabilizado e não atacar moléculas do nosso organismo. Então, o ideal é que se tenha antioxidantes disponíveis. Então, clinicamente, o estresse oxidativo está envolvido em doenças como arteriosclerose, diabetes mellitus, Parkinson, Alzheimer. Então, a gente pode ver que causa bastante dano. Então, esses radicais livres, da mesma forma que eles atacam, nós temos aí a defesa do organismo, que são os antioxidantes. Beleza? Acho que isso aí a gente mata toda a parte de estresse oxidativo.